Olá, como vai? A Aliança Bike traz para você, a partir desse momento, a apresentação do Boletim Técnico 2026 de importação e exportação de bicicletas e componentes, criando aqui mais um ano, mais uma etapa desse acompanhamento que a associação faz sobre o mercado brasileiro de bicicletas. Eu sou o Leandro Bittar, junto comigo aqui o Luiz Saldanha, e daqui a pouco, Saldanha, chega junto também o Vitor Calil, responsável por essa pesquisa, por esse balanço e também pela apresentação que vem a seguir. Seja muito bem-vindo e faça as honras da casa aqui como diretor executivo da Aliança mais uma vez. Muito obrigado, Leandro, para estar junto aí a mais uma edição, a mais um podcast aí, a gente podendo lançar mais uma pesquisa. Desejar as boas-vindas a quem esteja nos assistindo, nos acompanhando, nos escutando. E é um momento sempre muito importante, assim, muito valioso para a Aliança Bike, quando a gente consegue trazer esses números, porque eles são muito valiosos. Há anos a gente faz esse monitoramento e até mesmo, né, desde o movimento pós-pandemia, né, da estabelecimento, né, do mercado, a gente vem conseguindo acompanhar aí como é que vem, né, essa recuperação do mercado, do setor, e esses dados, né, contra números, né, a gente não tem argumentos, né, então a gente consegue mostrar os números e fortalecer aí as tomadas de decisão para o setor. Mas quem está aqui para falar mesmo, para a estrela da casa, né, o nosso queridíssimo e saudoso Vitor Calil, nosso pesquisador de sempre. É sempre muito bom aí estar com você. E que você que vai nos ditar esses números aí que você conseguiu levantar e para a gente poder depois fomentar o debate aí no decorrer dos meses. Seja bem-vindo aí, Vitor. Legal, bom dia, Luiz, bom dia, Leandro. Como sempre, é um prazer estar com vocês, é muito legal fazer esse trabalho. Já há tantos anos acompanhando junto com a Aliança Bike os dados de importação e exportação da indústria da bicicleta e é muito bom, né, que esses dados sejam públicos, sejam acessíveis e que a gente pode sempre trazer esse olhar tão acurado de diversos aspectos, tanto das bicicletas inteiras, como dos componentes e tudo mais. Então, Leandro, se você quiser... Estou colocando aqui na tela, daqui a pouco eu passo totalmente a palavra para você, Vitor, só lembrando que esse conteúdo também está disponível no nosso site a partir do momento dessa publicação, junto com o histórico dos anos anteriores e também o vídeo dessa conversa, que já foi apresentado aos nossos associados, então eles tiveram acesso em primeira mão a esse conteúdo na nossa última assembleia, e agora a gente torna público esse conteúdo, porque além dos nossos associados, a gente entende que esse conteúdo é importante para todo o mercado e, sem dúvida, ele é fonte de informação aí para todo mundo que trabalha no segmento. Vitor, a bola é tua. Aqui nesse momento agora a gente deixa você apresentando os dados de 2026. Legal, obrigado, Leandro. Então, vamos direto aos resultados. Eu vou passar de maneira um pouco mais rápida nas partes de expediente, tudo para a gente ir para os resultados, não sem antes fazer uma breve parada na metodologia da pesquisa, dos dados levantados para essa pesquisa. A gente sempre reforça, né, da onde vêm esses dados, os dados que a gente utiliza para produzir o boletim de importação e exportação, eles vêm da Receita Federal, de um banco de dados chamados Comexstat. Ele é fornecido pela Secretaria Especial do Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. A gente faz a análise por NCMs, que é a nomenclatura comum do Mercosul. É como a gente consegue identificar os lotes de exportação e importação que nós analisamos nesse trabalho. Além disso, a gente tem um breve olhar para o setor de distribuição de bicicletas, concentrado principalmente nos dados sobre o comércio atacadista de bicicletas no Brasil. Essa base de dados ela é da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, fornecida pelo Ministério da Economia. Tá bem? Seguindo, então, mais para frente eu falo dessa notinha metodológica, quando a gente for falar dos dados da RAIS. Então, de maneira geral, o comércio exterior
da indústria da bicicleta e seus componentes, ele apresentou um aumento no volume de recursos transacionados, considerando todos os recursos entre importação e exportação, da ordem de 9% entre 2024 e 2025, totalizando ali pouco mais de 23 milhões de dólares a mais do que o ano anterior. E esse aumento ele é puxado principalmente pela importação de componentes, ou seja, a gente tem pago mais na importação de componentes em 2025 do que em 2024. Há um aumento também significativo na importação de bicicletas inteiras, né, no valor pago na importação de bicicletas inteiras. Então, aqui a gente tem um gráfico que nos ajuda a observar de maneira como uma linha histórica, né, desde 2014 até 2025, todos esses valores transacionados, né, tanto como importação e exportação. A gente tem uma tabela que detalha um pouco mais, e eu vou me deter um pouquinho mais nessa tabela, que ela traz alguns dados interessantes de acompanhamento. A gente tem um aumento de 56% no valor pago das bicicletas importadas, de 7% dos componentes, e uma queda de 39% do valor recebido da exportação de bicicletas, e um aumento de 90% do valor recebido da exportação de componentes. É importante sempre olhar isso com a proporção que cada um desses valores tem dentro da indústria da bicicleta, né? Entre importação e exportação de bicicletas e componentes. A gente vê que quem concentra os valores é a importação de componentes, e isso já acontece no nosso dado histórico há muitos anos. A importação de componentes, ela sempre concentra mais de 90% do nosso volume analisado. E aí a gente vai justamente para a importação de componentes, a gente vai no meio do caminho dar um destaque um pouquinho mais detalhado para os quadros, a gente vai ver, mas por enquanto vamos falar dos componentes de maneira geral. Então, houve um aumento no valor total de importação de componentes, algo em torno de 17 milhões de dólares, né? E o que a gente destaca esse aumento no valor gasto num NCM, numa nomenclatura chamada freios, eu não tenho, desculpa o nome, mas que concentram os freios, que aumentaram cerca de 8% ou 5 milhões de dólares a mais entre um ano e outro. O valor investido na compra de quadros e garfos também teve um aumento, teve uma redução, da ordem de 8%, algo ali pouco acima de 4 milhões e meio de dólares. E aí aqui a gente olha o histórico de valor gasto com a importação de componentes, né? Essa curva ela é muito parecida com a curva da indústria da bicicleta de forma geral, também ele concentra mais de 90% dos valores, então é natural que ela seja a nossa curva principal, olhar para onde a gente tem mais atenção dentro dessa indústria. Ao longo do relatório, é possível olhar os dados com mais detalhes, né? Então, aqui a gente tem uma tabela de NCMs, ou seja, qual foi a variação dentro de cada NCM. Então, quadro, garfos e suas partes, que tiveram uma redução de 8%, os freios que tiveram um aumento de 8%, quanto isso significa em termos de proporção dentro do valor gasto com componentes, né? O nosso componente mais importado, em geral, são os quadros mesmo, né, que eles concentraram 20%, e depois a gente tem outras partes e acessórios para bicicletas e outros ciclos, engloba ali uma série de peças e componentes que não tem um NCM específico, e freios, travões, incluindo cubos e freios, travões e suas partes, vem em terceiro lugar, e aí a gente tem o câmbio, velocidades, enfim, a gente vai tendo essa listagem de componentes. Em 2025, o relatório apresenta um histórico em relação aos 10 anos anteriores à pandemia, para a gente sempre ir acompanhando se o mercado da bicicleta ele tem se estabelecido acima, abaixo ou próximo ao que foi durante a pandemia ou ao que era
antes da pandemia, né? Eu não vou me deter em grandes tabelas, fazer algumas pequenas explicações. Então, por exemplo, esta tabela, ela tem uma lacuna gigantesca aqui de componentes que não tem quantidade estatística entre 2014 e 2022. Isso não é um erro e nem uma ausência de importação desses componentes. O que acontece é que esses NCMs não existiam até 2023. Então, tudo que estava sendo importado dentro desses NCMs estava englobado em NCMs anteriores, tá? Então, é só um detalhe também metodológico. E a gente vai olhar os dados com um pouquinho mais de cuidado. Para cada estado que importa seus componentes, a tendência, ela mantém-se a mesma do ano passado, ou seja, a gente tem Santa Catarina, Amazonas e Espírito Santo concentrando a importação de componentes, e as suas respectivas proporções, né? Então, a gente vê que Santa Catarina aumenta um pouquinho a sua importância, a sua proporção, a sua participação na importação de componentes, no gasto com importação de componentes. No entanto, a curva que a gente observa, ela é muito parecida. A gente consegue olhar esse dado também por estado. Então, a gente observa que há um crescimento de 21%, Santa Catarina é essa linha amarelinha aqui que a gente vê, de 21% do valor gasto com componentes. O Amazonas, que é essa linha aqui mais escura, ele tem uma queda de 11%, Espírito Santo ali ficou estável, 0,4%. Então, é um acompanhamento, a gente tenta sempre mostrar o dado mais amplo, mais fechado, e algum tipo de desagregação para que todo mundo que acesse o relatório possa ter também um olhar um pouco mais apurado do que está acontecendo dentro das estratificações possíveis do território dado pela Receita Federal. E aqui também a gente tem a série histórica por estado, né, por unidade da federação e o seu gasto com componentes. Então, sempre em dólares a preços correntes. Então, a gente tem ali 2012 com 62 milhões, a Santa Catarina, por exemplo, chegando em 2025 com 124 milhões, né? Pessoas que estudam mais detalhadamente cada estado, tal, podem se beneficiar muito desse tipo de dado para entender o que está acontecendo na indústria da bicicleta no seu respectivo estado. Um exemplo oposto é, por exemplo, o Espírito Santo, que começa ali em 2012, na nossa série histórica, com 68,4 milhões, e tem 42 milhões em 2025. Outro olhar que a gente aplica sobre o relatório é também a quantidade estatística de componente que entrou por cada unidade da Receita Federal, ou seja, portos e aeroportos. No nosso caso, todo mundo ali chegou, a grande maioria, e é o que nos importa, né, olhar principalmente para aquilo que vem com mais intensidade, chegou por portos, e a gente destaca o porto de Itajaí com 37% da quantidade estatística de componentes que chegam ao Brasil, seguida do Porto de Santos com 21%. E aqui a gente tem uma série histórica dos principais portos para a gente ver por onde essas mercadorias estão acessando o território nacional e, né, muito provavelmente, ou quase certeza, distribuída por depois rodovias, caminhões e etc. A gente tem também a proporção do valor gasto com a importação do componente por cada porto, ou seja, né, a gente tem produtos de maior ou menor valor agregado, mas o fato é que a distribuição do recurso, né, ou seja, o volume de recursos aportados na compra de componentes, quando a gente olha por onde esses componentes estão entrando, ou por onde esse recurso está sendo investido, a gente observa principalmente também o Porto de Itajaí, com 34% do valor gasto de componentes, e o Porto de Santos com 20%. Aqui a gente tem uma tabela bastante detalhada sobre a origem dos componentes que a gente importa, quais são os países, né? Eu não vou passar país a país da tabela, são apenas alguns destaques, depois é possível ter um olhar mais detalhado, com calma, no relatório. Os países asiáticos, a gente já está habituado a falar isso no nosso boletim, eles concentram a exportação de componente para o Brasil, ou seja, 9 dos 10 países que a gente compra componentes são asiáticos, e
A China, mais uma vez, está lá no topo desses países com 70% do valor gasto com componentes. E nesse boletim a gente identificou uma queda significativa no volume que o Brasil importa de componentes de Taiwan, da ordem ali de 15%. E aí a gente vai olhar de maneira um pouco mais detida sobre os quadros, garfos e suas partes, esse NCM, que ele apresentou um aumento de 2% na sua quantidade estatística, mas uma redução de 8% nos valores investidos na compra desse item. Isso pode se dar em função de diversos movimentos do próprio mercado, a importação de produtos de menor valor agregado, a flutuação no preço da matéria-prima que compõe esse produto, a flutuação no preço do mercado chinês, enfim, uma série de elementos relativos à economia de maneira mais ampla podem explicar essa movimentação. E aí, aqui a gente tem um gráfico que nos traz tanto os valores em dólares investidos na compra dos quadros, garfos e suas partes, quanto a quantidade estatística. A quantidade estatística é mensurada pela Receita Federal em quilogramas, né? Então, aqui a gente vê uma leve queda aqui no valor investido e um leve aumento na quantidade estatística. É uma série histórica, né, que representa aquele pico da pandemia, né? A gente já tem falado nos boletins anteriores como esse pico tem aparecido, e o que a gente está observando agora é qual é o patamar de estabilização, tanto da indústria como um todo, mas também dos seus componentes, no caso aqui dos quadros, garfos e suas partes, que vem se estabilizando aqui na ordem de 5 milhões aproximadamente ali, de valores investidos. E aí, seguindo para o próximo slide, a gente faz um olhar mais detido sobre os estados, né, para onde esses quadros, garfos e suas partes estão indo. E aí, o principal, em termos de recurso aportado, né, ou seja, o valor gasto, ele está no estado do Amazonas, é o valor que mais, o estado que mais investe ali na compra de quadros, garfos e suas partes, mas quando a gente observa a quantidade estatística, a gente identifica que o estado que mais importa esse componente é Santa Catarina, né? Então, isso pode ter a ver com valor agregado, com processos de negociação, país de origem e etc. Aqui a gente tem um histórico dos países que mais exportam para o Brasil, ou de onde nós mais importamos quadros, garfos e suas partes. Então, a China é onde está concentrada a principal fornecedor para nós. Então, ela é esse tracinho mais escuro, seguido de Taiwan, né? Então, a gente vê que a China teve lá em 2021 aquele pico da pandemia, 67 milhões, de dólares gasto em quadros da China, e aí depois isso veio a se estabelecer, parece estar se estabelecendo ali no patamar de 40, 45 milhões de dólares, uma curva que a gente não sabe se vai continuar crescendo ou se vai se manter nesse patamar. Taiwan parece ter, as importações de Taiwan parecem ter tido outro fenômeno que explique, né, essa queda para 2025 de 10 milhões na importação de Taiwan. Pode ser que depois isso volte a crescer ou não, enfim, os próximos boletins vão nos dizer de onde a gente tem feito as nossas compras de quadros. E agora a gente vai para os dados sobre a importação de bicicletas inteiras. Então, a gente teve um aumento no volume de bicicletas, um aumento de 56% do valor aportado na compra de bicicletas inteiras, né? Concentradas principalmente nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, aqui a gente tem o histórico da importação de bicicletas, né, das unidades de bicicletas. A gente vê que entre 24 e 25 tem um aumento bastante significativo no volume de bicicletas importadas, e esse é o dado de valores gastos com a importação de bicicletas inteiras. Então, a gente tem ali um aumento da ordem de aproximadamente 7 milhões
de dólares entre o ano de 2024 e o ano de 2025. Os principais estados, como eu falei, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Vale pontuar algumas coisas. Então, Santa Catarina chegando a quase 60 mil unidades de bicicletas importadas. São Paulo chegando a quase 15 mil unidades de bicicletas importadas. E o Rio de Janeiro saltando de 357 unidades para 12 mil, quase 13 mil unidades. E o Espírito Santo saltando de 1,7 mil unidades para mais de 11 mil unidades, ou seja, houve um volume, um aumento expressivo na quantidade de bicicletas importadas por esses estados. E da onde essas bicicletas elas vêm, né? Então, se a gente pega em termos de unidades importadas, a gente vê que a China é o principal país, né, com mais de 100 mil unidades importadas da China. Mas se a gente olha em termos de valor gasto, Taiwan está em primeiro lugar, né? Então a gente tem aí esse olhar duplo, tanto para a questão das unidades quanto o valor aportado. Essa tabela vale a pena dar uma olhada com mais calma depois, porque ela também apresenta tanto o saldo de um ano para outro do valor pago, quanto o saldo de unidades para cada país, principalmente para os principais países. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre as exportações, de maneira um pouco mais breve. A gente sabe que elas têm uma representatividade menor na economia internacional brasileira da bicicleta e na indústria da bicicleta, mas são dados que a gente também precisa acompanhar. Então, os valores relativos às exportações do Brasil caíram 18% entre 24 e 25%, e as bicicletas que a gente importa, as bicicletas inteiras, a gente aumentou o número, as unidades exportadas, mas teve uma redução do valor recebido, né? E o Brasil sempre exportando principalmente para a Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, aqui a gente tem a exportação geral, né, o gráfico histórico da exportação geral, uma queda de 7,2 milhões de 2024 para aproximadamente 6 milhões em 2025, e aqui a exportação de bicicletas inteiras, né? Então, no gráfico azul claro, a gente tem o valor, e no gráfico azul escuro, as unidades. Então, a gente vê que o valor caiu de 6 milhões para 3,7 milhões, porém, as unidades cresceram de 50 para 131 milhões. Isso pode ter a ver, como sempre, a gente sempre repete, em função do valor, do preço da matéria-prima para fazer as bicicletas, do valor agregado associado à bicicleta, do tipo da bicicleta, valor de frete, enfim, uma série de elementos pode influenciar para que a gente tenha essa movimentação no nosso gráfico. As bicicletas exportadas, elas foram exportadas especialmente para a Argentina, para o Uruguai e para o Paraguai. Esse é um movimento que a gente viu em 2024 e observa se repetir em 2025. E os nossos componentes, a gente teve um aumento tanto no valor pago, no valor recebido pela exportação de componentes, quanto na quantidade estatística exportada, né? Esse aumento ele foi ali da ordem de 300 mil aproximadamente, de quase 1 milhão 1 milhão e 200 mil aproximadamente, e uma quantidade estatística aí um pouco menor que 300 mil, lembrando que a quantidade estatística ela varia por componente, pode ser que tenhamos aí exportado alguns componentes de maior valor agregado. Quando a gente observa em termos de valor de exportação de componentes, o país para onde o Brasil mais exportou componentes ou mais vendeu componentes é os Estados Unidos, seguido da Argentina e do Canadá. Por fim, o nosso último dado, ele é o dado sobre o comércio atacadista da indústria da bicicleta, que a gente pega através da RAIS, que é a Relação Anual de Informação Social, na sua subseção 4649 e 403, que é comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos.
A gente sempre faz um adendo de que entre 2022 e 2023 houve uma alteração na metodologia de coleta do dado da RAIS. Como houve essa alteração na metodologia, a nossa série histórica quando a gente olha antes de 23 e depois de 23, a gente precisa sempre olhar com alguma parcimônia, alguma consideração, alguma generosidade, digamos assim, analítica, porque os números podem estar sofrendo variações em função dessa alteração metodológica, não necessariamente em relação ao mercado. E aí a gente observa que o número entre 22 e 24, e aí a gente está falando somente do período no período ali no período da mudança metodológica, o número de pessoas ocupadas caiu 36% e o volume de empresas caiu 2%, né? Mas como a gente disse, isso pode ter a ver com essa alteração na RAIS. O mais importante é que observemos nesse gráfico o número de pessoas ocupadas até 22, essa é a nossa série histórica 1, e a série histórica 2, começando de 23 para frente. E aí a gente, com o tempo, vai poder abandonar daqui a alguns anos esses dados pré-22 e ficar só com os dados pós-23, equalizando a nossa série histórica para uma metodologia única. Os dados relativos a quantidades de estabelecimentos permaneceu relativamente estável no período analisado. E aí a gente observa também a remuneração média dos trabalhadores formais. Então, essa remuneração, o que a gente observa é que ela foi aumentando entre 2015 até 2024 e apresentou ali uma queda entre 2024 e 2025. Essa remuneração, ela diz respeito aos empregados ainda contratados em dezembro de cada ano, e ela é atualizada pelo IPCA na referência de dezembro de 2025. Então, ela é equiparável entre os anos, ela está atualizada pela inflação. A gente tem essa leve ou nem tão leve, né, uma queda na ordem de aproximadamente R$500 na remuneração média desses trabalhadores. Por fim, a proporção de trabalhadores em cada ocupação. Então, a RAIS, ela trabalha com a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, e a gente consegue observar a remuneração média em cada uma dessas ocupações. A gente tem os principais empregados são os vendedores de comércio varejista, seguido daquelas pessoas que são classificadas como vendedor de comércio atacadista, auxiliar de escritório, almoxarife, assistente administrativo e assim por diante. Então, no gráfico da esquerda, a gente tem a proporção de trabalhadores nessa classificação e o gráfico da direita, a remuneração média de cada um desses trabalhadores, certo? E é isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer esse trabalho em parceria com a Aliança e enfim, fiquem à disposição para enviar dúvidas, comentários, qualquer coisa. Se for para mim, tenho certeza que o pessoal da Aliança também pode me encaminhar e eu dou o retorno necessário. Bom, obrigado. Vitor, obrigado pela aula. A gente que agradece mais uma vez aqui a sua apresentação. Esse conteúdo vai estar disponível no YouTube, então a gente tem um espaço de comentários aqui completamente aberto para que todo mundo participe e interaja com a gente. Pode usar as mensagens diretas, os nossos canais no WhatsApp, estão todos aí na tela nesse momento, para que você possa interagir com a gente. Isso vai chegar ao Vitor Calil, o que for necessário, mas também ajudar com que a gente discuta esses valores, esses números, o quanto que isso realmente reflete a sua cena atual, de você que está assistindo a gente aqui, o quanto que faz sentido para vocês essas informações, o quanto que isso pode até mesmo clarear os seus próximos passos. É parte desse intuito que a Aliança constrói esse conteúdo aqui ano após ano, né, Saldanha? Exatamente, Leandro. Queria parabenizar aí mais uma vez o Vitor pela apresentação, pelo levantamento e tratamento dos dados. É uma massa de dados gigantesca, né, que vem acompanhando, ainda mais vai acumulando ano após ano. E é isso, assim, a gente consegue entregar, né, mais um boletim
e deixar o convite também, né, mas para quem está aí acompanhando esse boletim específico sobre importações e exportações, que conheça também um pouco mais das outras pesquisas que também a gente realiza, que todas elas têm, né, uma transversalidade muito importante para a gente, de fato, aí, entender cada vez mais aí o que está acontecendo, né, ano após ano, dentro do nosso setor. Obrigado, Vitor. Lembrando só que o link para acompanhar e para ler esse relatório completo está aqui na descrição desse vídeo no YouTube. E também, claro, todos os conteúdos que o Saldanha falou e todos os nossos trabalhos também estão disponíveis no nosso site. Pode passar lá que tem muita coisa legal para você acompanhar. Vitor, um abraço, cara. Obrigado, pessoal. Um abraço e boa semana pra gente. Boa semana e até a próxima. Já tem mais coisa aí já no forno e já está em busca das novas entregas, dos novos relatórios. Um abraço, pessoal. Até a próxima.